Bom dia, turma do quarto ano. Tudo bem, turminha? E aí, como tem passado? Estou sentindo falta da participação da turminha no grupo. A aula passada, a prof fez essa cobrança e poucos participaram. Gente, vamos lá, turminha, se anime, hein? Dá um alôzinho aí, dá um bom dia para os coleguinhas, para a Pro, que a Pro sente falta desse carinho de vocês. Eu sei que vocês comunicam com a Pro no privado, mas é bom comunicar também com os colegas, tá bom? Para a gente não perder essa prática, ok? Que Deus esteja assim abençoando a vida de vocês. A Pro está com muita saudade de vocês, tá? E eu peço a Deus todos os dias, né? Que abençoe a vida de vocês e que abençoe a vida da família de cada um de vocês, tá bom? Que Deus esteja assim abençoando a nossa aula de hoje. Bem-vindos à nossa aula de ensino religioso e ética. Tá bom? Nós vamos começar a nossa aula com a leitura do livro de Provérbios, capítulo 31 e versículo 30, tá certo? Vamos lá. Perdão, falou a referência Provérbio 31, não é Provérbio 31. Nós vamos falar do Provérbios 29, versículo 20, tá bom, turminha do quarto ano? Diz assim: há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. Me diz aqui, gente, vocês já falaram alguma coisa sem pensar, assim de vez, pá, veio na cabeça e falou? Aí depois você viu que não era aquilo que você queria falar? Já aconteceu isso com vocês? Me conte. Eu acho que já aconteceu, né? Às vezes a gente é assim, ó, a gente não pensa às vezes. Naquele momento dá vontade de você falar, falou. Depois você fala, ai, eu não deveria ter feito aquilo. Porque muitas vezes a gente fala e às vezes a gente faz aquilo que a gente disse que não ia fazer. Como assim? A gente fala, eu mesmo não, nunca vou fazer isso, nunca vou fazer isso. Você não mede as palavras. E não é que você acaba fazendo? Gente, a Pro trouxe uma história bíblica aqui para vocês sobre um homem que era um amigo que se dizia muito fiel a Jesus. E ele traiu Jesus. Ele disse de uma coisa que não ia fazer. E ele foi lá e fez. Porque ele falou antes de pensar. Tá certo? Nós temos aqui o nosso título da lição, Pense antes de falar, tá? Nós temos um videozinho para reforço dessa lição. Aprenda com Pedro. Essa história se encontra no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 31 até o versículo 35. Alguém já ouviu falar de Pedro? Pedro era um dos discípulos de Jesus. Então Jesus, na última noite, antes dele ser crucificado, teve a ceia. Nós chamamos de quê? De Santa Ceia. Ele se reuniu com todos os seus discípulos, tá? E foi para onde? Para o Monte das Oliveiras. Nesse Monte das Oliveiras, ele teve assim uma última conversa com os seus discípulos. Ele sabia que ele ia ser condenado, que ele ia ser crucificado. Então, ele resolveu conversar com os seus discípulos, né? Que foi no que a Bíblia diz que foi a última Páscoa, antes da morte de Jesus. Preste atenção. Então, quando eles estavam ali juntos, Jesus disse assim: olha, esta noite, todos vocês que estão aqui, ó, todos vocês vão fugir de mim e vão me abandonar. Os discípulos ficaram assim, olhou para Jesus e não entendeu. Por que Jesus está falando isso? Como Jesus ele era Deus, né? Ele sabia do que estava falando, né? Ele continua sendo Deus. Então, gente, os discípulos ficaram assim, mas teve um que foi logo, ó, não, Senhor, não, de jeito nenhum. Quem foi esse discípulo? Pedro. Pedro,
Ele falou bem assim, eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo se todo mundo aqui, ó, lhe abandonar, eu serei o único que estarei ao seu lado. Jesus, ouvindo essas palavras de Pedro, e ele sabia o que ia acontecer, Jesus disse assim para Pedro, pois, Pedro, eu afirmo a você que isso que eu estou falando é verdade, tá? E que nessa noite de hoje, você mesmo, Pedro, vai ser de uns que vai me abandonar. Você vai me negar 3 vezes antes mesmo que o galo cante. Gente, como era noite, geralmente o galo canta o quê? De madrugada. Então Jesus, sabendo que ele ia ser traído por Pedro, ele alertou Pedro, olha Pedro, pois você mesmo que está dizendo que vai me abandonar, você vai me negar 3 vezes antes de amanhecer, antes que o galo cante. Preste atenção. E aí, Jesus disse assim, você vai dizer, Pedro, você vai me negar, você vai dizer que não me conhece. Gente, Pedro, mais uma vez, teimosamente, ele disse, eu nunca vou dizer que não conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. Gente, olha só o que Pedro falou. Naquele momento, né, ele falou, então, gente, naquela mesma noite, eles estavam ali no jardim, né, chamado Getsemane, e um dos discípulos de Jesus, que também traiu Jesus, né, chegou, deu um beijo em Jesus, entregou Jesus para aqueles sacerdotes que foram lá prender Jesus, crucificar Jesus. Esse discípulo foi Judas. Então Judas, ele entregou Jesus nessa mesma noite. Então foi lá, mostrou onde Jesus estava, traiu Jesus, entregou Jesus para os sacerdotes, né? Então, assim os guardas prenderam Jesus e levaram para a casa de Caifás, que era o grande sacerdote. Lembra do que Jesus havia dito? Disse que todos fugiriam e deixariam o quê? Deixariam só. Gente, isso aconteceu. Jesus sabia o que ele estava falando. Mais tarde, Jesus estava lá, ó, no pátio, sendo interrogado, né, sendo julgado. E Pedro aparece na história. Como foi que Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar? Pedro estava de longe olhando, ó, vendo Jesus ser interrogado. Quando Pedro estava ali bem distraído, ó, alguém, ó, no ombro de Pedro, falou, ei, eu conheço você. Você estava com Jesus na Galileia, porque os discípulos andavam com Jesus. Então alguém, né, uma empregada dali daquele local, chegou e falou, você andava com Jesus na Galileia, eu estou lhe conhecendo. Sabe o que foi que Pedro disse? Não. Eu não sei o que você está falando. Olha, Pedro negou uma vez. Aí, gente, Pedro saiu dali, ó. Fugiu daquele local porque ele viu que alguém reconheceu ele. Mas ele queria ficar olhando Jesus de longe. Aí Pedro foi para outro lugar. Ele foi lá para a entrada do pátio. Quando ele tá lá, ó, olhando, ó, olha, ele, ó, sentiu cutucada aqui no ombro de novo. Outra empregada. E essa empregada falou assim, com alguns que estavam ali do lado, gente, esse homem aqui, ó, ele estava com Jesus de Nazaré. E Pedro, eu não, juro que eu não conheço esse homem, nunca nem vi. Pedro negou Jesus pela segunda vez. Então, preste atenção. Pouco depois, ele disse, eu não conheço esse homem. Pouco depois, outras pessoas começaram, ó, a ver Pedro, o jeito que ele andava, que ele se comportava, que ele olhava. E as outras pessoas chegaram até Pedro e disseram,
o seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles. Gente, e Pedro, mais uma vez, ele disse: juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Pedro negou 3 vezes, essa foi a terceira vez. Depois que Pedro disse isso, ó, o galo cantou. E aí se cumpriu aquilo que Jesus havia dito. Que tristeza! Pedro, numa mesma noite, negou Jesus 3 vezes. E depois que ele negou, o galo cantou. Ao ouvir o canto do galo, quando o galo cantou, Pedro, ele se lembrou das palavras de Jesus. E aí, gente, veio um momento de arrependimento. Ele chorou muito, chorou amargamente, saiu dali muito triste. Com certeza ele sofria demais. Como eu pude fazer isso com meu querido Jesus? Né, gente? Infelizmente, Pedro, ele não honrou o seu amado mestre com as suas palavras. Ele prometeu que não ia negar. Então, se ele soubesse, né, que ele não ia cumprir, ele não teria falado. Qual é o certo? É que nós não devemos falar antes de pensar. Nós devemos pensar antes de falar, né? Porque com as minhas palavras eu posso magoar profundamente uma pessoa, tá? Então, que você esteja pensando antes de você falar, antes de você magoar uma pessoa. E também que você nunca abandone o seu amigo. A gente não tem que negar que nós temos um amigo, mesmo que o amigo esteja ali, ó, passando por uma aflição. Nós temos que ir lá, né, e no mínimo socorrer na nossa vida, né? Pedro não podia ir lá socorrer Jesus, mas ele também não podia ter negado Jesus. Que você também seja assim com o seu melhor amigo, tá? E me diz aqui, vocês já fizeram alguma coisa que desagradou alguém, assim como Pedro desagradou Jesus? Faz um favor para a Pro, escreva no papel alguma coisa de errado que você fez, que você magoou alguém. Escreva lá no papel, pegue uma folha de papel, escreva algo que você, a atividade é hoje, é fácil. Você vai escrever algo que você magoou alguém. Escreva lá. Briguei com um coleguinha. Falei mal de um coleguinha. Falei palavrão para um coleguinha, para meu pai, para minha mãe, para meu irmão. Coloca lá, só um. Sabe o que você vai fazer depois? Você vai pegar esse papel, você vai embolar esse papel e vai jogar fora, tá bom? Você vai jogar fora e você vai pedir perdão a Deus. Você vai orar. A Pro não vai orar aqui com vocês. Você vai orar juntamente com o Papai do Céu. Só você e Papai do Céu. A Pro não precisa saber o que vocês escreveram, tá? Vocês não precisam mostrar para a Pro. Vocês só precisam escrever para Deus ver que você reconheceu que erro foi aquele que você cometeu. E depois você vai orar e pedir perdão a Deus. E que Deus esteja abençoando. Que Deus esteja assim fortalecendo. E que Deus esteja livrando você de todo mal. E que você continue sendo fiel a Deus e fiel ao seu amigo. E que Ele esteja nos abençoando. Assista ao vídeo que vocês vão aprender mais dessa história. Até a próxima aula. Um grande abraço. Fica com Deus.